Esses são todos os livros que eu recebi durante o mês de junho. Eu achava que não, mas eu fui juntar todos os livros que eu recebi esse mês e descobri que eu recebi sim muitos livros. Ao total foram 14 livros. E eu acho que de alguma maneira eu me acostumei em receber livro na minha casa das editoras e de autores que eu acho que eu fiquei meio. Não é apático, numbness. Ai, ele só sabe falar inglês. Como que eu falo isso em português? Anestesiado. Acho que eu fiquei meio anestesiado, assim. Chega o livro em casa e falo, mais um livro! Mas aí é bom eu voltar para as minhas origens e pensar. Eu recebi um livro de graça na minha casa. De graça não, porque é meu trabalho, né? Aí, enfim, envolve todo. Mas enfim, eu não tive que pagar para isso, né? Eu não tirei dinheiro do meu bolso para recebê-los. E isso é muito maluco. Eu vou começar pela Intrínseca, pela editora Intrínseca, que foi a editora que mais me mandou livros esse mês. Vamos lá. O primeiro livro que eu recebi foi Um Lugar Ensolarado pra Gente Sombria, da Mariana Henriques. Eu já li Mariana Henriques, eu li Nossa Parte de Noite, que é um romance dela, e ela envolve muito ali sobre questões de realismo mágico, uma coisa meio fantástica, sobrenatural. Gostei demais. Foi um livro que demorou para engatar, mas depois que engatou, eu fiquei muito envolto naquela leitura. Então tenho curiosidade de ler outras coisas dela. Por exemplo, Os Perigos de Fumar na Cama, e tem um outro também que são contos dela. E esse daqui é um novo lançamento dela de contos. Em mais uma obra impressionante, Mariana Henriques, cujos contos já foram comparados aos de Kafka, caraca, combina elementos do horror cotidiano, do surreal e do sobrenatural para lançar luz sobre as sombras da vida comum. Interessantíssimo. Recebi também Três, da Valérie Perrin. Esse daqui é um livro que divide opiniões, né? Eu sei que ele é meio polêmico. Mas ainda assim eu tenho curiosidade de tirar minha própria conclusão. Eu nunca li nada da autora, mas aqui, ó, três amigos unidos pelo destino, nada parece ser capaz de arruinar essa amizade, exceto a vida. A vida de fato acontece. Adrien, Etienne e Nina se conhecem na escola aos 10 anos, em 1986, e rapidamente se tornam inseparáveis. Eles passam dias juntos, nadando na piscina, trocando confidências e prometendo que um dia sairão do interior da França e se mudarão para Paris, onde viverão de música. Ai, que lindo! Os três não podiam ser mais diferentes. Etienne é o rebelde, Adrien o ingênuo e Nina é emotiva. No entanto, a união entre eles é maior do que qualquer diferença. Um não se vê sem o outro, mas às vezes nem mesmo o laço mais forte é capaz de resistir aos percalços da vida. Enquanto a infância vai ficando para trás, a forte conexão entre os três também começa a ceder aos obstáculos que surgem ao longo do caminho. 30 anos depois de se conhecerem, Adrien, Etienne e Nina se tornaram estranhos uns para os outros. A amizade que eles juraram que seria eterna não existe mais. Porém, um acontecimento inesperado pode trazer à tona segredos enterrados há muito tempo. Um carro é encontrado no fundo de um lago. Virginie, uma jornalista com um passado enigmático, começa a investigar o caso enquanto reflete sobre a relação entre os três amigos. À medida que ela se aproxima da verdade, uma sequência de acontecimentos e mistérios que se estende por 3 décadas é revelada e o destino dos três se cruza novamente. Da mesma autora de Água Fresca para as Flores, que eu também não li, Três é uma comovente história sobre as mudanças inevitáveis da vida e como os laços que nos unem e as escolhas que fazemos definem quem somos. A premissa é interessante, né? Se não fosse todas as polêmicas aí que eu já ouvi sobre o livro. Recebi também 30 Segundos Sem Pensar no Medo, do Pedro Pacífico, um relato emocionante sobre como os livros podem nos ensinar sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre nós mesmos, e como eles são capazes de nos resgatar. Aqui é um livro do Pedro Pacífico, nosso querido Bookster, e ele vai entrelaçar literatura com a história de vida dele, como ele se assumiu e se entendeu um cara gay, enfim. Eu tenho muito interesse de ler, tá? Muita curiosidade para ver sobre esse relato mais sensível e também para ver as indicações que ele dá aqui nesse livro. Recebi Você Está Aqui, do David Nichols, o autor de Um Dia. Eu não lembro se eu li Um Dia. Eu só sei que eu assisti tanto a adaptação para filme quanto para série. E é uma história muito interessante. Às vezes é preciso se perder para encontrar o caminho. Com diálogos afiados e um humor refinado ao melhor estilo britânico, David Nichols oferece ao público, mais uma vez, um romance encantador e personagens que parecem muito reais.
Marnie e Michael, duas pessoas desiludidas e solitárias, cada um à própria maneira, mostram que vale a pena dar uma nova chance ao amor e, mais do que isso, à vida. Puxado. Eu sei que tem uma coisa de trilha, hiking, etc. Terror. Terror! Por que eu escolheria fazer uma trilha, enfim. E esse daqui que eu tô muito curioso pra entender, que é Leia não é a culpada. É um livro-jogo. E é uma coisa de investigação aqui, ó. 40 mil suspeitos, 13 pistas, um culpado. Basicamente, a gente tem 13 pistas e o livro inteiro consiste de uma lista de nomes. E a gente tem que ir por eliminação até encontrar o assassino. Eu tô muito curioso, eu já vou deixar aqui separadíssimo do meu lado, porque não vai ser bem uma leitura, né? Vai ser um jogo. Eu acho que é bom a gente ocupando a mente com essas coisas, sabe? Talvez trocar o celular, já que a gente não consegue trocar o celular para uma leitura, nem eu que sou leitor, nem trabalho com livros. Ah, gente, às vezes a gente vai ali entrar numa reunião, o celular tá ali do lado, é muito mais fácil a gente pegar o celular e dar um scroll. Por isso que, inclusive, eu tô bloqueando os meus aplicativos depois de 15 minutos de uso, porque assim, senão a gente fica infinitamente nessa porcaria. Por mais que eu trabalhe com isso, mas assim, não aguento mais, minha cabeça não aguenta mais. Enfim, quem sabe então, de repente, ao invés de ler alguma coisa, ficar ali, ó, deixa eu procurar aqui, ó, entendeu? Lembra de A Mandíbula de Caim? Não deu certo pra mim. Desisti daquele livro. Por quê? Porque pra mim não fazia sentido. Nada do que falava ali era muito difícil pra minha cabeça, mas isso daqui me parece fácil. É só encontrar um nome. E as dicas me parecem fáceis. Vamos ver se mês que vem eu vou ainda estar com ferro e fogo nisso daqui, com vontade, ou se eu vou ter desistido. Aí já sabe que eu vou desistir. Agora, livros que eu recebi da Tag Livros. Eu sou parceiro da Tag. Eu tenho um cupom de desconto, inclusive, para 12 meses de frete grátis na assinatura do plano anual. Marcelo leu 100, tá? Então, se vocês forem assinar, lembrem de mim. Eu acho que vale muito a pena. Muitas das minhas melhores leituras esse ano foram leituras desse clube de leitura. E aí, neste mês, os livros que recebemos foram Os Armários Vazios, da Annie Ernaux, o primeiro romance escrito por ela, lá em 1984, se eu não me engano, 1973. Fui longe. Primeiro livro de Annie Ernaux, de 1973, Os Armários Vazios, é um romance autobiográfico protagonizado por Denise Lesueur, I don't know. Uma jovem de 20 anos que acaba de fazer um aborto e teme ter posto a perder todos os seus esforços para mudar de classe social por meio dos estudos. Filha de donos de um café mercearia popular, ela rememora o ambiente vulgar em que cresceu, contrastando com a burguesia a qual finalmente pertence. Narrado em estilo distinto do que consagrou Ernaux, este romance visceral mostra mais uma faceta da ganhadora do Prêmio Nobel. Definitivamente é uma prioridade pra mim. Já li outros livros da Ernaux, não foi muito minha vibe, mas eu tô curioso pra ler um romance dela. Talvez seja algo que me interesse mais. E recebemos também A Correspondente, da Virginia Evans. Esse aqui é um livro que, cara, tá fazendo muito sucesso, tá? Todo mundo que tá lendo tá adorando. Eu confesso que, assim que eu recebi, não me chamou muita atenção. É um livro escrito em formato epistolar, em cartas, que a nossa protagonista que vai escrevendo para amigos, para autores, enfim, e vai espalhando essas cartas e vai conhecendo mais. Ai, amigos, deu armazenamento cheio, vocês acreditam nisso? Por sorte, eu tô com essa telinha secundária aqui e avisou aí que deu armazenamento cheio e eu consegui ver aqui. Mas enfim, voltando, espero que o enquadramento não esteja tão ruim. Não lembro o que eu estava falando, mas eu estava falando desse livro aqui, com mais de 1 milhão de livros vendidos. A Correspondente é um belo romance epistolar sobre o poder transformador da escrita e a beleza de nos reconectarmos com as pessoas que amamos. Eu fiquei curioso para ler depois que tanta gente está falando bem dele. E aí, todo mês vem um brinde, né, com a caixinha, e neste mês recebemos Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. É um livro que eu já queria ler há muito tempo, e esse daqui é uma edição em parceria com a Antofágica. Então é uma edição belíssima, tradução super confiável, enfim. Então eu já tinha um outro exemplar desse livro aqui em casa, mas eu vou dar prioridade para esse daqui. E o último livro que eu recebi da Tag, na verdade, não veio na caixinha, mas eu fiz parte do lançamento do Clube da Live,
que foi um almoço lá no Pinterest, em parceria com a Tag, óbvio. E aí eles deram pra gente lá no evento Pactos Mortais do Steve Cavanagh. Ela vai matar seu pior inimigo. Tudo que você precisa fazer é matar o dela. Em uma noite escura na cidade de Nova York, duas desconhecidas se encontram por acaso. Enquanto bebem, percebem que têm muito em comum. Ambas se sentem sozinhas. E ambas querem desesperadamente se vingar dos homens que destruíram suas famílias. Juntas, elas pensam no plano perfeito, um pacto mortal. Se você matar por mim, eu mato por você. Me parece muito interessante, mas eu não sou muito do gênero de suspense, assim. E ainda assim, eu achei curioso. Não sei se eu vou ler. Não sei. No momento, não sei se eu vou ler agora. E agora temos livros que eu recebi da HarperCollins, na verdade, de diferentes selos da HarperCollins. Primeiramente, recebi 2 livros infantis ou ilustrados, como eu tenho gostado de chamar, da Harper Kids, que é Agnes e o Fantasma. Agnes estava muito animada para morar sozinha, até descobrir que sua casa era mal assombrada. Mas calma, tudo pode ser resolvido com uma boa lista de regras. O problema é que o fantasma nunca foi bom em segui-las. E A Fumaça, um livro nacional. Esse daqui, tudo começa com uma simples faísca, uma fumacinha quase invisível. Mas ela ganha força e cresce até envolver a cidade inteira em uma sombra sinistra. Escrita por Philip William e ilustrada por Thiago Souto, A Fumaça é uma narrativa provocativa que convida os pequenos leitores a enxergar o mundo com novos olhos, lembrando-os de que o cuidado com a vida e a natureza é um compromisso urgente. Esses 2 livros eu já li. Como são livros ilustrados, eu sempre acabo priorizando aqui e eu consigo ler super rápido. Eu já falei sobre eles no meu vídeo das minhas leituras do mês de junho. Então volta aqui no canal e assiste. E do selo Pitaya, eu recebi A Ruptura de Hollis Brown. Os únicos momentos de alegria na vida de Hollis Brown são quando ele está com suas melhores amigas, Annie e Yulia, quando faz pão e quando arruma brigas com outros garotos. Até porque eles vivem em um lugar no qual não há nada para fazer e de onde ninguém nunca sai. Hollis sabe que seu estilo de vida, composto por surras semanais e experiências de quase morte diárias, não pode durar muito tempo. Então, numa noite congelante no meio de uma encruzilhada, quando um menino maltrapilho chamado Walt lhe oferece ajuda, Hollis não vê por que recusar. O problema é que a ajuda de Walt significa possuir Hollis e assumir o controle de seu corpo e mente. Logo, Hollis vê sua boca dizendo coisas que ele jamais diria, usando roupas que jamais vestiria e nutrindo relações que jamais nutriria. Enquanto Hollis torce para que seus amigos e família percebam as mudanças nas suas atitudes, Walt espera descobrir o fim de uma trágica história de seu passado. Porém, quanto mais o tempo os dois vivem esse pesadelo, mais difícil fica negar o vínculo inesperado e complicado que nasce entre eles. Assim, Hollis e Walt percebem que precisam não apenas lutar para proteger a si mesmos, como também desfazer a maldição que transformou sua cidade em um lugar onde os sonhos morrem. Gente, achei bem interessante, tá? E me parece que é um romance aqueliano, né? Afinal, temos aqui o que parece 2 carinhas se beijando, né? Talvez um seja um cara, talvez seja um espírito, algo do tipo. Enfim. E aí eu recebi da N Versus Limbo, de Deb J.J. Lee. Esse daqui é uma HQ, né, um quadrinho autobiográfico sobre Deb J.J. Lee. E eu já falei dele também no meu vídeo de leituras de junho, então vai lá dar uma conferida. Mas eu gostei muito desse livro. Eu achei uma HQ super profunda, algo que eu não tô acostumado a ler em formato de HQ. As ilustrações são belíssimas, então super aprovado. Foi 5 estrelas, tá? Não tem como. E por último, eu recebi Os Dois Tempos de Beto Garcia, do Luca Guadagnini. Eu já li... Luca, qual que é o teu outro livro que eu esqueci aqui? O Mundo que Habita em Mim. Tinha esquecido, gente. E esse aqui é o novo livro dele, uma história, um romance com futebol. Para nós que estamos vivendo esse universo de Copa, né? Eu não sei se quando eu postar esse vídeo a gente ainda vai estar na Copa, se a Copa já vai ter acabado, se a gente vai ter saído. Mas enfim. A vida de Beto Garcia é dividida em 2 tempos. Arthur Abreu entra em campo. Nossa, pera, calma. Essa é uma frase, agora começa outra. Arthur Abreu entra em campo ainda no primeiro. Gente, tem uma texturinha muito legal, calma, né? Tô desfocando. Mas parece um xadrezinho, não sei se vocês conseguem. Acho que não, né? Não sei se dá pra ver daí. Bom, tem uma texturinha que parece um xadrez na capa. Arthur Abreu entra em campo ainda no primeiro tempo, quando a paixão pelo futebol aproxima os garotos na juventude.
Mas é... Gente, ou eu sou burro ou eu não tô entendendo. Arthur Abreu entra em campo ainda no primeiro tempo, quando a paixão pelo futebol aproxima os garotos na juventude. Ah, tá. O Beto Garcia já conhecia o Arthur Abreu. Mas é fora dos grandes gramados que a relação vai ficando mais especial. Entre tardes observando as nuvens e noites de confissões, eles descobrem o amor e todas as suas complexidades. Achei fofo. Depois de um intervalo de 7 anos afastados, Beto e Arthur se reencontram no segundo tempo, quando são convocados, quando são convocados para jogar sua primeira Copa do Mundo pela seleção brasileira. Juntos, eles podem realizar o sonho do Hexa, mas para isso vão precisar lidar com várias feridas abertas. Alternando entre o presente e o passado, esta é a história de dois garotos com a bola nos pés e o coração na mão, e a bola em outro lugar também, né? Em busca do passe que os levará de volta um para o outro. E a mão em outro lugar também. Aê! Com as bolas na mão. Viajei, gente. Nossa. Vou deixar aqui, tá? No cantinho para ler. Porque eu gostei muito do primeiro livro do Luca. Então, estou curioso para esse daqui, tá? E, meus amigos, isso foi tudo que eu recebi no mês de junho. Muita coisa, tá? Marcelo Nogueira, nunca se esqueça de que você recebe tudo isso daqui de livros, tá? De graça, tá? Esse é seu trabalho. Um dos, né? Mas enfim, gente, as editoras me mandam livros, enfim. E é isso, meus amores. Espero voltar aqui para falar com vocês no mês que vem e que eu tenha muitos livrinhos novos e muitas leituras boas que eu tenha feito, tá bom? Um beijo.